Palavra de Deus nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você crê assim? Você crê assim ou não? Eu creio, meu irmão, em nome de Jesus. Não é nessa noite, na verdade, todas as vezes que nós se achegamos a Deus, a Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Todas as vezes que nós o buscamos, nós o encontraremos, ou nós o encontramos, seja no nosso local de culto, seja na nossa intimidade, nos nossos devocionais, porque não dá para ser só cristão aqui. Nós temos que ser cristão principalmente a hora que sair daqui. Aqui nós passamos 1h30, 2 horas. Lá, a maior parte do tempo é lá fora. E é exatamente lá que nós precisamos refletir esse cristianismo que nós dizemos viver e acreditar. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Pastor Aguinaldo, vem para cá, meu filho. Estenda uma das mãos para cá, se você puder. Querido e eterno Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e também te engrandecemos, porque o Senhor é fiel. Toma a vida do teu servo nas tuas mãos e que a tua palavra seja lâmpada, ó Deus, que ilumine o nosso caminho, ó Deus, que possa desvendar os nossos olhos, que possa, meu Pai, nos levar, ó Deus amado, a um lugar, meu Pai, de compreensão, de entendimento, de crescimento, meu Pai. Usa a vida do teu servo, em nome de Jesus, e que nós possamos estar com o nosso coração atento a ouvir a tua voz. Os que creem, digam. Posso te pedir algo antes de passar? Posso te pedir algo antes de passar? Não é dinheiro, não. Posso te pedir algo? Desliga o celular. Tá bom se estiver ligado. Deixa desligadinho. Eu estava pensando e nós, vira e mexe, nós temos essas dificuldades dentro de culto. Você imagina, cadê o Marcelo? Ah, tá lá. Você imagina, presbítero Marcelo, o sacerdote entrando com o celular dentro do lugar santíssimo e o celular tocar na hora lá dentro. Eu acho que ele era fulminado. E você? Eu tenho certeza. Então, queridos, nós não mudou nada, mudou-se o ambiente, mas a reverência precisa ser a mesma, tá bom? Então, sempre desliga o celular, deixa ele de uma forma que você não vá ficar de olho nele, sabe? A não ser que você esteja esperando uma ligação urgente, alguma coisa, aí a gente entende, deixa no silencioso. Mas para que ele não, quando o celular toca no meio do culto, irmão, ele atrapalha todo mundo. Pelo menos a mim, me tira totalmente, porque eu já fico procurando logo, mas quem é? É o meu pensamento, mas quem é esse desavisado? Está com o celular ligado alto, né? E dependendo do toque, acabou com o culto. Dependendo do toque do celular, acabou o culto. Então, queridos, deixa sempre o celular desligado. Se ligue apenas com Deus nesse momento. A palavra de Deus vai falar contigo. Se você puder, está calor, mas evite até ir beber água e ir no banheiro enquanto a palavra de Deus estiver sendo ministrada. Se é de suma importância você ouvir a voz de Deus, dê total importância à voz de Deus. Amém? Amém? Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Maravilha. Quero, por bondade, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor, agradecer a vida dos irmãos e que o Senhor possa continuar falando melhor em cada coração. Quero ser breve. Pode se assentar, por gentileza, que eu não quero cansar os irmãos. Eu quero fazer uma leitura bem curta. O livro de Jó. O livro de Jó, que é um dos livros que nós costumamos chamar de livros poéticos. O Jó, capítulo de número 1, o verso de número 1. E vou ler também a epístola de Tiago, capítulo 5, verso 11. Amém? Você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar. Se preferir, tem um telão aqui. Mas se preferir folhear, vai ser muito bom também. Jó, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz o texto sagrado, conhecido de todos os irmãos, eu acredito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero
Repita comigo, só para ficar gravado. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Perfeito. Tiago 5,11. Tiago 5,11 faz também uma referência ao personagem a qual nós fizemos a leitura. Acredita-se que foi Moisés, o escritor do livro de Jó. Tiago 5,11. Olha o que diz o texto. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Jó, certamente, ele viveu na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, talvez durante ou até mesmo antes desse tempo, há mais de 4.000 anos atrás, o que nós podemos chamar da era patriarcal. E o que me chama mais atenção dentro dessa leitura é a forma a qual Deus honrou, abençoou, prosperou na vida desse homem e a forma como ele progrediu dentro daquilo que Deus confiou em suas mãos. Nós estamos falando de um tempo muito distante, de um tempo remoto, de um tempo muito diferente do nosso. Jó, que foi, o verso de número 1 diz, na terra de Uz, que era uma região ao sudeste da Palestina, ao norte da região do norte da Arábia, ao nordeste do mar da Galileia, só para você se situar geograficamente, tá bom? Galileia, o mar da Galileia, que é um dos mares mais lindos, mais magníficos que se pode ver, tá bom? Eu nunca fui também, mas é lindo. E quando nós olhamos para esse personagem, o que nos chama mais atenção, você conhece a história, a forma como ele sofreu, é que o livro de Jó, todas as vezes que nós falamos uma palavra, nós remetemos ao livro de Jó. Quem pode ser mais abusado e dizer qual é a palavra que nos remete ao livro de Jó? Alguém? Obediência é uma delas. Integridade. Quando alguém fala integridade, alguém logo lembra, opa, Jó. A Bíblia diz acerca dele, a sua integridade. Mas uma outra pergunta, e muitos fazem essa pergunta quando veem o sofrimento de Jó e veem a sua integridade, vê ele sendo apontado por Deus como um homem reto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. A pergunta que muitos fazem, até mesmo dentro da teologia, é o porquê do justo sofrer. Por que o justo sofre? Será que você conseguiria dentro de você responder essa pergunta? Será que há uma resposta plausível, presbítero Marcelo, pastor Flávio, para essa pergunta? Se nós olharmos para dentro dos textos sagrados, nós poderemos tentar de alguma forma entender e compreender pelo menos 3 motivos por qual ou pelo que o justo sofre. Primeiro, Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, é uma das causas. O justo sofre por causa do pecado. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desde o pecado de Adão, o homem ele passou a viver uma vida sofrida, uma vida de dificuldades. Adão ele foi o único homem na Bíblia, diga-se de passagem, que teve algumas facilidades. Ele comia sem precisar trabalhar, apesar que o trabalho que ele fazia era para cuidar da terra. Ele foi privilegiado por quê? Porque ele dormiu solteiro e no outro dia ele já acordou, já estava casado. Ele não teve sogra. Ele foi muito privilegiado. E não estou falando mal de sogra, me entenda por favor, porque a sogra da minha esposa é uma bênção. Eu amo ela. E quando eu olho para isso, irmãos, eu percebo que o pecado ele trouxe e continua trazendo consequências amargas para nós, seres humanos. E por isso que às vezes eu me deparo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, olha, eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, eu leio Bíblia, eu consagro a minha vida, eu procuro servir a Deus com integridade, com honestidade, fazendo tudo da forma que a palavra de Deus me orienta, e mesmo assim eu sou provado, e mesmo assim eu passo por dificuldades. Foi o próprio Cristo Jesus quem falou que nesse mundo, eu e você, nós teríamos aflições, mas Ele nos deu uma ordem, uma palavra expressa dizendo, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo.
Porque hoje está difícil, as pessoas quando enfrentam dificuldade, pastor Adevair, elas estão perdendo o ânimo, elas estão perdendo a força de vontade, o desejo de estar na igreja. Pasme você, por isso você hoje é privilegiadíssimo por estar na igreja. O segundo motivo pelo qual nós poderíamos apontar por que o justo sofre, Mateus capítulo 5, verso de número 11. O justo sofre por causa de Cristo. Olha o que diz Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. O serviço prestado ao reino e a Cristo vai proporcionar alguns momentos de adversidade que vão nos ocasionar sofrimentos. Ah, irmão, você vai falar só de sofrimento? Não, eu vou falar para você da realidade que nós vivemos hoje por estar servindo a Cristo. Ninguém que chegou à presença de Deus foi omitido destas coisas. Mas uma coisa eu entendo, que podemos passar por situações adversas, mas nós temos um Cristo, um Deus que cuida de nós no meio das nossas tempestades. E é Ele que nos faz atravessar em meio a elas. É Ele que nos sustenta nos momentos difíceis da nossa história. É Ele que nos mantém de pé quando muitas das vezes nós pensamos em parar, nós pensamos até em desistir de fazer aquilo que Ele confiou a cada um de nós. Ou você acha que é fácil? Diga-se de passagem, a maioria dos que estão aqui nesta noite, estarem aqui. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho plena convicção de que você ao longo do dia enfrentou algumas adversidades por causa do bom nome de Cristo. Talvez você tenha sido afrontado por causa do bom nome de Cristo. Mas fica tranquilo, porque há uma recompensa, uma paga, há um galardão reservado para a tua vida. Fica tranquilo, foi Jesus quem falou. Olha o que João 15, verso de número 18 vai dizer. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então fica tranquilo, não precisa tirar satisfação com ninguém, não precisa ir lá cobrar de ninguém. Entrega nas mãos de Deus e descansa o teu coração, porque o Senhor Ele tem cuidado de cada um de nós. A terceira causa, o motivo pelo qual o justo sofre, está em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30. E trata-se acerca da vontade permissiva de Deus. Eu não me recordo bem qual era um pregador do século passado, o pastor e talvez Marcelo vão lembrar, que falava, Martim Lutero, que falava que o diabo ele é um cão de guarda, exatamente, na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Mateus 10, verso 29 e 30. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Verso 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O meu está fácil. Então, até isso nós devemos entender, irmãos, que tudo a qual acontece nas nossas vidas, no contexto da nossa história, existe uma causa, um motivo, uma razão e uma circunstância. E todas elas, Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fica tranquilo, nada do que está acontecendo na tua vida é por acaso. Deus sabe de tudo e tem um propósito nisso. O verso de número 1 vai citar pelo menos 4 características. A quinta nós lemos lá na epístola de Tiago, capítulo 5, verso de número 11. Pelo menos 4, nós vimos 4 virtudes acerca da vida de Jó. E quem dá testemunho da vida de Jó não é o escritor sagrado, é o próprio Deus. Só que o que me chama a atenção, a partir do verso 2, eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz o verso de número 2 e 3. Está aqui na tela também. Verso de número 2 diz, estou falando de Jó, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, grave bem isto, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois. Uma junta de boi na verdade, cada junta de boi é composta por 2 bois. É aqueles que são usados para arar a terra, um colocado ao lado do outro, é colocado aquele trem em cima dele que puxa lá o arador de terra, né, meu irmão? Não lembro o nome. O arado mesmo, né? O jugo é usado para arar a terra. Então tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem
era maior do que todos os do Oriente. Então, a citação do texto bíblico está nos direcionando acerca das qualidades de Jó, das suas virtudes, acerca daquilo que ele possui. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Está falando acerca também do seu patrimônio. Naquele tempo, só para nós contextualizarmos, as riquezas dos homens, elas eram medidas através dos seus bens, dos seus recursos, do boi, do gado, das suas fazendas, enfim. Ele possuía 7.000 ovelhas. Para o nosso contexto, para nós entendermos, aquele contexto era diferente do nosso, mas no nosso contexto atual, hoje, uma ovelha, ela chega a custar mínimo de R$350 até R$10.000, cada ovelha, dependendo do porte, dependendo da raça, dependendo do tamanho e vários outros fatores. Só para nós entendermos as riquezas que Jó tinha. 7.000 ovelhas. Depois você faz a conta em casa para você ver. Ele tinha 3.000 camelos. Um camelo hoje, na Arábia, é um animal de porte grande, é um animal raríssimo. Ele é vendido de R$50.000 até R$200.000. E há quem diga, pastor Flávio, que naquele tempo era uma quantidade maior do que nós vemos hoje. Hoje é um pouco mais escasso, mas acredite-se que ainda hoje, nos dias de hoje, né, os sheiks da Arábia Saudita, os sheiks árabes, os bons da grana, o que eles fazem? Eles apostam dinheiro muito alto em corridas de camelos. Alguns camelos que são criados, pasme você, eles são criados especificamente para participarem de corridas. Assim como tem derbys de corrida de cavalo, de cachorro, de outros animais. E esses camelos, eles chegam a custar até $1 milhão. Estaria disposto a investir $1 milhão em um camelo? Estaria, meu irmão? Eu também não. Mas tem quem invista. E eles pagam exatamente valores absurdos nestes camelos, porque é como se fossem cavalos puro sangue, esses cavalos bonitos, Mangalaga, Paulista, enfim, essas raças que são muito caras também. Então ele possuía 3.000 camelos. Só para nós entendermos, 500 juntas de boi. Uma junta de boi bem treinada para o trabalho, para arar a terra, hoje, nos nossos dias, chegam a custar aproximadamente R$5.000. Ele possuía 1.000 ou 500 juntas. E 500 jumentas, que eram usadas para fazer o trabalho pesado. E também era usado para extrair a carne e o leite. Hoje, na Europa, um litro de leite de jumenta, para os irmãos entenderem a riqueza que Jó possuía naquele tempo. 1 litro de leite de jumenta chega a custar aproximadamente €20. Eu não sei quanto está o euro hoje, mas eu calculo que seja próximo dos R$5. R$100 é o litro do leite. Daqui a pouco a gente chega lá, já está passando dos R$5. Só para os irmãos entenderem e equacionarem a tamanha riqueza desse homem. E quando nós falamos das riquezas de Jó, dos animais que Jó possuía, tudo isso era usado para extrair-se recursos dos animais. Lã, a carne, o leite, os camelos que eram usados para o transporte de tudo aquilo que era produzido. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó era um homem de sucesso, pastor Adevair. Jó, ele era um homem de negócios, na esfera comercial, e na esfera do campo ele era um agricultor. Então, ele tinha muitas riquezas. E o texto sagrado faz questão de dizer, no verso de número 3, na parte B, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então ele possuía muitas riquezas, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque quando nós continuamos a leitura, eu não vou fazer a leitura extensa, mas nós vemos que o inimigo, ele se apresenta diante de Deus, Deus dá testemunho de Jó, e ele vai usar uma tática que é usada até os dias de hoje, e ele vai defender 3 teses, posso dizer, malignas e satânicas, para atacar a vida de Jó. A primeira que ele vai usar está situada na natureza econômica, dizendo que o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Talvez, se nós olharmos para o nosso contexto atual, nós precisamos olhar com um pouco mais de ênfase. Por quê? Porque corre o risco de muitas pessoas, eu falo porque eu conheço pessoas que estavam na igreja, chegaram passando necessidade, Deus honrou, prosperou, abençoou, levantou, fez coisas extraordinárias, e já não se vê mais. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem
A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a essência, a raiz de todos os males. Então nós temos que ter equilíbrio, temperança, para nós não nos perdermos. Então o diabo ele vai atacar ele primeiramente nessa esfera, na esfera econômica. Dentro da esfera comercial, Jó ele é atacado dentro dos seus transportes. Os jumentos que eram usados para o transporte, os seus camelos. E da mesma forma na esfera do campo, onde ele extraía a proteína animal, leite, enfim, a lã das ovelhas para a produção de roupas. Então Jó era um homem riquíssimo. Fosse nos nossos dias, ele era o dono da Havan, Marcelo Hang, produtor de roupa, fazia de tudo esse homem. Então a primeira tese que o inimigo vai usar contra Jó é que o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. E a segunda tese que o inimigo da nossa alma ele vai usar contra Jó: o homem não consegue amar mais a Deus do que a família. Prova esta é de que os filhos de Jó sofreram um ataque, foram fulminados. A esposa de Jó permaneceu viva, mas eu entendo, irmãos, eu já vi gente criticando a esposa de Jó. Mas eu imagino a situação a qual aquela mulher estava colocada no momento em que Jó estava passando aquela adversidade. E muita gente só olha para a fala dela dizendo para ele: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E alguém diz: que mulher insensível, que mulher truculenta, que mulher ruim. Eu não estava lá, eu não sei qual era o contexto, o que passava na mente dela, ao ver Jó na situação que estava, e já que eu vou falar acerca disso, e talvez no afã de tentar conter o sofrimento de Jó, ela diz isso para ele, eu não sei. Conjectura sem ferir o texto, mas isso pode acontecer, isso é plausível também, olhando para o texto e para as inferências dentro dele. E a terceira esfera que o inimigo vai usar, a terceira tese contra a vida de Jó, está na natureza física e psicológica. Ele diz que o homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo. É onde Jó ele é atacado na sua saúde, no seu corpo. E Jó ele passou por situações terríveis. Jó capítulo 2 verso 7 vai falar que ele sofria de tumores malignos. Jó capítulo 2 verso 8 vai dizer que ele tinha coceiras e problemas na pele. Jó 7,4 ele sofria de insônia, ele não dormia, ele não conseguia dormir. Jó 7,5 vai dizer que ele tinha úlceras. Jó 7,5 ainda vai dizer que as suas feridas eram como crostras que cresciam umas em cima das outras. Vai tentando mentalizar como que estava a situação de Jó. Jó 16,6 diz que ele tinha dores incessantes. Jó 16,8, 19 e 20 vai dizer que ele estava perdendo peso, muito magro, muito magro. Jó 16, 16 e 17, 7 diz ainda que ele tinha profundas olheiras e sofria de um cansaço físico extremo. Jó 19, 7 diz que ele possuía mau hálito. Jó 21, 6 ele sofria de calafrios. Jó 30, 17 ele possuía muitas dores nos seus ossos. Jó 30, 28 a sua pele começou a se enegrecer, a sua pele começou a ficar escura. E Jó 30, 30 vai dizer que ele sofria de febres constantemente. E não é para menos, irmãos. Pela situação que nós citamos e narramos aqui. O resumo disso tudo é Jó 2,7. Feridas malignas desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Tenta imaginar a situação que esse homem se encontrava. O homem mais rico, mais influente, mais poderoso do Oriente. O homem que até então tinha tudo e de repente ele fica sem nada. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu suas fazendas, ele perdeu os seus bens. Ele perdeu tudo o que ele tinha, mas uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu a fé e a convicção de que Deus poderia tirá-lo daquela situação. Essa é a convicção que eu e você, nós não podemos perder, meus irmãos. Porque hoje, nos nossos dias, nós nos apegamos muito fácil. Aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos podem tocar. Nós temos facilidade em nos agarrarmos àquilo que nós conseguimos enxergar, aquilo que é material, aquilo que é palpável. E nós muitas das vezes nos esquecemos de nos apegar àquilo que é eterno. Aquilo que os nossos olhos podem até não enxergar, mas o nosso coração e a nossa alma sente que Deus está aqui falando conosco nessa noite, dizendo para mim e para você: não importa o que você perdeu, continua na minha presença, continua me servindo, porque se for a vontade de Deus, meu irmão, Deus ele te restitui tudo sobre a tua vida para cumprir um propósito maior, como aconteceu na vida de Jó. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a confiança e a fé em Deus. E quando eu olho para a história e para este capítulo de número 1,
Eu percebo que na nossa vida nós devemos imitar algumas atitudes de Jó. Certamente ninguém aqui perdeu nada na magnitude como perdeu Jó. Mas uma coisa eu entendo, que o inimigo ele não desistiu. Ele tocou no corpo de Jó, o ferindo com feridas por todo o seu corpo. E ainda a sua saúde mental foi prejudicada. E segundo especialistas, segundo a psicologia, um choque sofrido por Jó nesta magnitude pode ocasionar uma mudança de comportamento extrema e rara às vezes. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas, pastor, que em pouco tempo, pessoas que andavam normalmente, conversavam, eram pessoas comuns, normais, e sofreram grandes decepções na vida e passaram a virar andarilhos, uma mochilinha nas costas, saíram andando pelo mundo afora. Quando passei por algumas na cidade de Taubaté, eu não reconheci um amigo meu que eu andei com ele, eu conversava com ele todos os dias, nós tínhamos comunhão, ele era crente, servo de Deus, e eu ainda estava no mundão. Eu vim para a presença de Deus, ele se afastou, foi preso, passou umas situações, e hoje ele anda para a rua, perambulando, pedindo esmola. Irreconhecível. Quem o conhece, quando vê, se entristece, por ver a forma como ele estava há 10 anos atrás e como ele está hoje, por traumas que ele sofreu. O seu comportamento foi alterado. As suas circunstâncias hoje são terríveis de se sustentar. Só que Jó, ele sofre dentro da área mental, porque a Bíblia vai nos mostrar e vai falar acerca de pelo menos 34 queixas ou perguntas acerca de si mesmo. Ele vai falar e questionar a Deus o porquê dele ter nascido, o porquê que ele não morreu no parto, e um monte de perguntas ele vai questionar a Deus. E no contraponto, o Senhor ele vem e faz para Jó 70 perguntas, todas elas retóricas, ou seja, sem resposta, ao ponto de Jó não conseguir responder nem sequer uma delas. E sabe o que eu aprendo com isso? Que as 3 teses do inimigo da nossa alma foram refutadas aqui por Jó. Ele perdeu todos o seu bem, sepultou seus 10 filhos em um só dia, perdeu sua saúde, perdeu tudo que ele tinha, mas o próprio Deus restaurou a sua sorte, e os planos de Deus não foram frustrados sobre a vida de Jó. A investida de Satanás contra a vida de Jó só fez com que ele se aproximasse ainda mais de Deus. Quando você vai lá para o capítulo 42 e faz a leitura, você vai entender que ele já não conhecia mais a Deus apenas de ouvir falar, mas os olhos dele agora contemplavam a Deus. Da mesma forma, irmãos, situações na minha e na tua vida, elas podem vir simplesmente para nos aproximarmos mais de Deus, para nos levar mais próximo de Deus, da sua vontade e dos seus propósitos. Será que nós podemos declarar a mesma fala de Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31, dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem coragem de dizer isso comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, meu irmão, descansa o teu coração e a tua alma. E olhando para toda essa situação que Jó vivenciou, para todo o seu sofrimento, o que mais me chama a atenção são as características que Deus citou acerca dele. Porque ele se manteve da mesma forma a qual o verso de número 1, até o final da sua história, até a mudança de cativeiro. E o primeiro ponto que eu quero tratar, e vou ser breve na conclusão: as 5 virtudes de Jó. O que seria virtude? Virtude é a qualidade do que se conforma com aquilo que é considerado correto, ou daquilo que é considerado desejável. Isso é uma virtude. Primeira virtude de Jó, verso de número 1 que nós fizemos a leitura. Jó, este era um homem, só para ver se você, você não está aí. Era um homem sincero ou íntegro. Íntegro ou sincero é alguém que se expressa sem artifícios, sem intenção de enganar, sem disfarce, franco, leal, verdadeiro e que não oculta. O próprio Deus, ele fez questão de narrar uma das virtudes do servo Jó. E eu fico maravilhado quando eu leio o texto, quando eu concluí a leitura do livro de Jó, porque o livro de Jó, ele é um livro que muitos apenas conhecem os primeiros 3 capítulos e o capítulo 42, mas quando nós passamos por toda a extensão do livro de Jó,
os seus 42 capítulos, e nós entendemos e tentamos compreender, porque é um livro de uma certa dificuldade na cerca da leitura, porque é um livro poético. Mas nós percebemos a grandeza de Deus em cada fala, em cada réplica, em cada fala dos amigos de Jó, até mesmo no silêncio de Deus. Porque as perguntas que o próprio Jó fez para Deus, a resposta que ele obteve foi o silêncio ensurdecedor de Deus. Talvez o pior ruído que se possa ouvir na face dessa terra por um ser humano é o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer para você que até mesmo no silêncio o meu Deus trabalha, o teu Deus trabalha. Até mesmo quando ele não diz nada, ele está dizendo muito. Diferente de nós que às vezes temos a oportunidade de ficar calados, e nós estragamos tudo às vezes quando falamos algumas coisas. Isso acontece com frequência. Talvez aconteça, na maioria das vezes, dentro de casa com marido e mulher. Já aconteceu com maridos aqui. Se você riu é porque se identificou. Já aconteceu, eu tenho certeza. 1 Crônicas 29:17, olha o que o texto sagrado diz. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Percebe-se que o Senhor, Ele prova os nossos corações, e Ele se agrada da integridade, daquele que é sincero dentro do seu coração. Entenda uma coisa, irmãos, nós muitas das vezes passamos por situações na nossa vida em que nós tentamos mascarar os nossos próprios sentimentos. E certamente, se você for uma pessoa sincera, não são todas as pessoas que vão se agradar de você, mas o texto sagrado diz que Deus se agrada de quem é sincero. O povo aqui estava ofertando para a construção do templo, de forma voluntária, com sinceridade no coração. Se tem algo que eu vejo que agrada o coração de Deus, é a nossa sinceridade. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E o verso 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Eu percebo em algumas atitudes, principalmente nas falas de Paulo, acerca das instruções que ele vai remeter à maioria das igrejas, onde ele vê alguns problemas dentro das igrejas, e de forma carinhosa e com amor, ele vai tratar algumas questões que precisam ser tratadas, assim como nós que estamos aqui. A palavra de Deus, ela trata o nosso coração. A palavra de Deus, ela trata com o nosso ego. A palavra de Deus, ela molda o nosso caráter. É impossível alguém que se lança, que mergulha, que faz uma viagem pelas Escrituras, e quando ele volta em si, ele não esteja diferente da forma como ele estava antes de quando ele começou a jornada. Eu não sei quanto tempo você está caminhando com Cristo. Eu não sei há quanto tempo você está nessa jornada cristã, mas eu digo para você, continua caminhando, continua dando os passos em direção a Cristo e a palavra dele, que a cada dia a sinceridade vai continuar brotando no teu coração, e Deus vai continuar prosperando sobre a tua vida aquilo que ele tem de melhor reservado para você, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eu sei quem eu era antes de Cristo. Eu sei como eu andava antes de Cristo e antes de conhecer a palavra de Deus. E eu sei o que a palavra de Deus fez em mim. E Jó tinha essa qualidade, esta virtude sobre si. Hebreus 10:22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Eu percebo pelos textos bíblicos que não importa alguém que diga assim, o Senhor vem como estás. Pode até vir como está. Eu vim como eu estava realmente do mundão, perdido, chagado, cheio de pecado, cheio de mania, com a vida toda destruída, com palavras torpes sobre a minha vida.
mas o Senhor não permitiu que eu permanecesse da forma como eu cheguei. Pouco a pouco Ele foi trabalhando dentro de mim, foi mudando a minha história, foi mudando a minha sorte. Eu percebo, irmãos, que na nossa vida não é diferente, não pode ser diferente da vida de Jó. Estas virtudes, elas estão entranhadas no coração do cristão, do servo de Deus, daquele que foi alcançado por Deus. Nós estamos falando de um homem que viveu há mais de 4.000 anos atrás, mas de um homem que conhecia a Deus, não somente mais apenas de ouvir falar, mas agora os olhos dele contemplavam a Deus. A segunda virtude que nós olhamos dentro do texto e aponta para Jó, o verso de número 1 ainda, ele era um homem reto, que não difere muito do homem que é sincero. O homem reto é aquele que se comporta com justiça, íntegro, honesto, justo, verdadeiro, direito, correto, que não tem curva, que caminha na mesma direção. Tal era a confiança que ele tinha das suas características e da sua virtude, que em Jó 31:6 ele diz: pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Porque Jó questionou a Deus o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, se ele estava na presença. Por que ele estava passando por tudo aquilo, se ele procurava fazer aquilo que era correto. Entenda. Nós falamos acerca dos motivos pelo qual o justo sofre. E um dos motivos pelo qual o justo sofre é exatamente o pecado. Todos nós pecamos e nós fomos destituídos da glória de Deus. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse plano, a nossa luta ela tem que ser ferrenha contra o pecado, contra as nossas vontades, contra a nossa carne, contra os nossos desejos. A Bíblia não diz que Jó era um homem santo, que ele não tinha pecado, mas ele conserva-se a sua integridade, falando isso no Jó 31:6. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Hebreus 12:13, olha o que o texto diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Um homem reto é aquele que não faz curva na sua palavra, no seu caráter, nas suas atitudes. É aquele que ele é alguém de manhã e de noite ele continua sendo o mesmo. É alguém que na igreja ele é um e lá na rua ele continua sendo o mesmo. Mas não pode, ele deu a deixa aqui e a introdução acerca disso. A nossa maior batalha, a nossa maior prova de integridade e retidão está lá fora. Mas o que eu sou na igreja, o que eu sou na casa, o que eu sou dentro de casa, eu preciso ser em todos os lugares onde Deus permitir que eu esteja. Aonde o Senhor te plantar, aonde o Senhor te colocar, você precisa continuar sendo reto. Olha o que diz Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A nossa natureza caída, deturpada pelo pecado, ela sempre vai desejar o pecado. Nós somos tendenciosos pelo pecado, por aquilo que é mal, por aquilo que é incorreto, por aquilo que não é honesto. Por isso, Paulo escreve em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Jó, ele é distinguido com esta virtude de ser um homem reto, e ela também se aplica a nós. Terceira virtude, a vida do homem de Deus, Jó, ele era um homem temente a Deus. Entenda, ser temente a Deus não é simplesmente ter medo de Deus, fazer algo porque eu estou com medo de Deus e das consequências. Não, isso é remorso. É quando alguém faz algo já e tem medo das consequências que aquele algo pode gerar em si. Temor, uma palavra bonita que eu ouvi alguém comentar, não sei quem foi, é obediência voluntária. É isso mesmo, né, pastor? Obediência voluntária. O pai, ou melhor, o filho que obedece o pai, ele não obedece porque tem medo da cinta do pai. O pai coça a cinta aqui, o filho já, opa, vou obedecer, senão vai estralar o chicote. Não, isso não é temor. Isso é medo mesmo, medo, pavor. Tem medo da cinta. Não, obedece porque ele ama o pai. Ele obedece porque ele respeita os ensinamentos que o pai deixou a ele. Não somente através da fala, de forma oral, mas através da conduta diária.
Jó 1:5. Sucedia, pois, que tendo decorrido todo de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O temor que Deus colocou no coração de Jó, o temor que Jó tinha por Deus no seu coração, fazia com que ele constantemente oferecesse sacrifícios a Deus, simplesmente pelo fato de ele pensar que em algum momento seus filhos poderiam ter pecado contra Deus, e isso fazia com que ele fizesse sacrifícios constantes a Deus. E o texto diz: fazia Jó continuamente. Eu não posso ser temente a Deus só durante um tempo. Eu não posso ser temente a Deus só quando me convém. Só quando as coisas estão indo da maneira como eu gostaria que estivesse. Ok, irmãos, você na tua vida, entenda e me escute bem, por favor. Na tua vida, no curso da tua história, da tua jornada cristã, vai chegar circunstâncias, um momento da tua vida que a tua fé vai ser colocada em prova. Vai ter momento na tua vida que você vai passar por situações onde o teu temor precisa estar em evidência, em alta. O temor a Deus, para que você permaneça na presença dele. Porque Jó, ele tinha motivos não justificáveis, mas para dizer consigo mesmo: o que me adianta? Me faz lembrar os discípulos de Jesus, quando Jesus ele fala para eles e obriga eles. Jesus não pede por favor. O texto original vai dizer em grego anagikazo. Jesus os obrigou, impeliu força contra os discípulos para que eles entrassem dentro do barco e passassem para outra margem. E Jesus disse: passemos para a outra margem. E Jesus impeliu força. E eles estão indo, atravessando no barco. E no meio do caminho a tempestade pegou eles. E talvez algum leitor da Bíblia mais sagaz vai dizer: mas espera, eles não estão fazendo aquilo que Jesus mandou? Eles não estão obedecendo uma ordem de Cristo? E por que eles estão passando por essa tempestade? Alguém pode perguntar. Eu gosto de fazer leitura perguntando ao texto. Só que eles estavam indo debaixo de uma palavra. Jesus não disse passem, Jesus disse passemos. Faz toda a diferença. Jesus, quando ele libera uma palavra para mim e para a tua vida, não importa a circunstância que nós enfrentamos no trajeto, vamos chegar do outro lado, meu irmão. Nós vamos vencer. Você vai vencer essa luta. Você vai vencer essa prova. Você vai vencer essa dificuldade dentro do teu lar. Você vai vencer o vício. Você vai vencer as situações que estão tentando te tirar da presença de Deus. Pode ficar tranquilo, continua, segue a palavra de Jesus. Jesus falou passemos, então siga em frente, meu irmão. Ah, mas o mar está bravio, a tempestade vai me engolir, o barco já está se enchendo de água, tem mais água dentro do barco do que fora. Fica tranquilo, atravessa, vai, continua, vai nessa tua força. O Senhor vai te dar vitória, meu irmão. A palavra não foi do homem, a palavra foi do próprio Cristo a eles. Aí alguém disse: mas que vantagem tem obedecer a Deus e passar por dificuldade? A vantagem é gigantesca. Porque o obediente, ele vai debaixo da palavra de Jesus. O desobediente, ele perece no meio do caminho e volta. O desobediente, ele vai só até um certo ponto, até onde as suas forças o levam. Mas em dado momento ele não consegue ele atravessar, ele retorna, ele retrocede. Por isso vale a pena obedecer a palavra, por isso vale a pena temer a Deus. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que anda na sua palavra. Maravilhoso é aquele que entende o propósito. O princípio da sabedoria, a Bíblia diz que é o temor a Deus. Olha o conselho de Jetro a Moisés, Êxodo 18, 21, isso aqui é lindo. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que me faz chamar a atenção, eu quero frisar aqui, é a característica que o sogro de Moisés falou para ele: procura homens capazes, tementes a Deus. Homens que temem a Deus são confiados a eles grandes responsabilidades que podem mudar o rumo da história de toda uma nação, quando Deus assim tem propósito. Senão, o rumo da tua casa, da tua família pode ser mudado se você conservar o temor a Deus no teu coração. Pode ter certeza, se você continuar no temor de Deus, Deus vai lhe confiar responsabilidades de acordo com as tuas forças. Assim como
o conselho de Jetro a Moisés, coloca ele sobre maioral de 1000, de 100, de 50 e maioral de 10. Ou seja, cada um consegue dar conta de um tanto. Cada um tem uma capacidade para fazer algo. Cada um de nós temos condições de fazer algo expressivo para o reino no nosso tempo. Não é para um tempo futuro, não é para daqui a alguns anos, não, é hoje, é agora. É quando eu sair desse culto aqui, talvez aqui dentro da igreja. Talvez no momento que você olhar para o teu irmão e liberar uma palavra de fé sobre a vida dele, uma palavra de esperança, um abraço acolhedor, a paz do Senhor de uma forma calorosa. Isso faz toda a diferença e é para nós. E nós temos a condição de fazermos isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos dias terríveis onde o amor tem realmente se esfriado na terra por conta de multiplicar-se a iniquidade. É o cumprimento da palavra de Deus. Só que nós temos que preservar o temor a Deus em nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 3. Eu vou ler aqui na tela. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, ou sobre este importante negócio, em algumas outras traduções. A demanda estava precisando de homens para servir na diaconia da igreja, homens para prestar serviço ao reino. Assim como nós hoje na igreja, na casa de Deus, não só aqui, mas em muitos outros lugares. Em São Carlos também precisa, na igreja dos nossos irmãos, onde os outros irmãos estão congregando, também de igual modo precisa de homens, mulheres, voluntários para a obra. Porque a Bíblia diz que grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E ela conta com pessoas. Só que a ordenança, aqui que Lucas vai escrever, narrar no verso 3, escolhe, pois, irmãos de boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então eu percebo que denota-se algumas responsabilidades ínfimas sobre as nossas vidas como homens, como mulheres de Deus. Queremos fazer a obra de Deus de forma expressiva, nós precisamos nos enquadrar, nós precisamos ter boa reputação, nós precisamos sim dar bom testemunho, precisamos sim sermos cheios do Espírito Santo, para que o nosso Deus possa nos colocar sobre coisas grandes. Quando eu falo grandes, irmãos, não é menosprezando as pequenas, não, mas coisas importantes que podem mudar o rumo da história. O homem de Deus que pregou a palavra para mim, eu tive a oportunidade, o privilégio de encontrar ele aqui no bairro. Talvez alguns irmãos que conheço, pastor Edson Dias. Acho que ele não está mais morando aqui. Mas eu senti uma gratidão para com a vida dele quando eu o vi caminhando aqui no bairro do Araretama. Eu fui movido por Deus a ir até ele, agradecer a ele. E eu percebi que ele ficou comovido, porque realmente, irmãos, eu falo isso, porque hoje é incomum, pastor, vemos gratidão no coração das pessoas. Ele nem imaginava, ele lembrou de mim depois que comecei a conversar com ele. Ele falou: não, eu lembrei de você, você é irmão da Regina, lá de Taubaté, citou o nome da igreja que nós estávamos naquele tempo e tal. E isso alegrou o coração dele e ainda mais o meu, porque é isso que nós devemos fazer também. Sabe, irmãos, sermos gratos, reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas através de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. A frase do nosso irmão Léo, eu gravei, e é uma grande realidade, irmãos. Deus vai usar pessoas para te auxiliar, para te ajudar a caminhar, para te ajudar a se levantar. Deus pode usar anjo? Pode sim, meu irmão, mas deixa os anjos lá, vamos trabalhar nós aqui, nós estamos muito acomodados. Vamos trabalhar, vamos servir a Deus, vamos fazer a obra que o Senhor nos confiou. Os anjos, eles queriam pregar, eles queriam estar aqui no meu lugar agora, o pastor Devai, pregando, anunciando o evangelho do reino. Mas graças a Deus que eles não vieram. Deus nos confiou esta grande responsabilidade, é um privilégio nosso, meu, seu, da igreja, de servir a Deus. Através do quê? Através do temor de Deus. Quem teme a Deus, meu irmão, ele não perde tempo com conversa fiada, ele quer servir a Deus. Ele não se embaraça com as coisas aqui da terra, ele quer servir a Deus. Ele quer ver almas salvas, ele quer ver pessoas se rendendo a Cristo, ver pessoas mudando de vida, ver pessoas, sabe, vivendo uma vida melhor, saindo, sabe, do charco de lodo, desse mundo de pecado, e vindo para a presença de Deus. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Conserva o temor de Deus no teu coração. O quarto ponto para nós
E já indo para o final. O homem que se desvia do mal. Quando eu me lembro dessa temática, o homem que se desvia do mal, automaticamente a minha mente vai lá para José, Gênesis 38. Se não me falha a memória, Gênesis 38. Na casa de Potifar. Enfim, quando José está dentro da casa de Potifar e a mulher de Potifar lá, a bonitona, começou a querer pegar José. Vem cá José, vem cá José. José falou, vai dar problema isso aí. José foi muito inteligente, porque no momento que ele viu que a situação ia estreitar para o lado dele, meu irmão, ele faz o que, ó? Ele corre. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Tem pessoa que hoje em dia está igual Sansão. Está vendo o pecado, está em direção a ele. Eu sou. Meu irmão, não brinca com isso. Não brinca com o pecado. Não subestima o teu inimigo, o teu adversário. Se ele pudesse, tivesse poder e autoridade, ele já tinha acabado com a minha e com a tua vida. Mas porque o nosso Deus, ele tem um amor tão grande pela nossa vida, ele está assim, na coleira de Deus, a uma distância em que ele pode ficar bramando como um leão ao redor, mas ele não vai nos tragar. Porque o Senhor, ele colocou os anjos dele ao nosso redor, guardando a minha vida, a tua vida, a nossa casa, a nossa família. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que quando os teus joelhos tocam o chão, os céus se abalam, situações são mudadas dentro da tua casa. É por isso que quando você vai falar com Deus, situações que o teu coração estava vivendo de desespero, passa a ter calma. É por isso que no momento em que o mar bravio da tua vida, em que a tua alma está agitada, em que você passa um tempo com Deus, falando com Deus, orando a Ele, a tua situação começa a mudar, de dentro para fora. E você começa a ter paz. E você começa a ter calma. E alguém olha e diz, mas rapaz, como é que pode? Esse irmão está passando uma luta, uma adversidade. É o filho na droga, é o marido na bebida. E ela conserva esse sorriso, ela conserva... Não consigo entender essa alegria. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. O homem que se desvia do mal. Provérbios 14:16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Sabe aquele camarada? Ele está sabendo que ali está rolando um trem ali, um fluxo. Ele saiu de lá já abençoado, está liberto. Mas ele faz questão de passar lá. Para quê, meu irmão? É alguém que chega a época de carnaval, pega uma Bíblia, aquela bem pequenininha que cabe dentro do bolso, igual que o pastor Flávio usava, né, pastor? E vai para o carnaval evangelizar. Quem? Misericórdia, irmão, tá entendendo? Não está se desviando do mal. Quando você vê o mal, irmãos, quando você vê a aparência, quando você vê que tem alguma situação que pode lhe prejudicar, que pode lhe atingir, que pode de alguma forma tirar a tua paz, se desvia, meu irmão. Passa de largo. Uma frase que muitos comentam e é uma realidade. O que você prefere, ser feliz ou ter razão? Tem situação que é melhor você, meu, ser feliz. Deixa falar o que quiser falar, deixa, irmão, deixa para lá. Seja feliz, segue o seu caminho. Não vai tirar satisfação, não. Eu falo porque, meu irmão, não vou nem entrar em detalhe, porque você vê pessoas tirando satisfação na rua, porque falou, que disse de falar. Ô, meu irmão, deixa isso para lá. 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem, ou o que é bom, abstende-vos ou afastai-vos de toda a aparência do mal. Então, nós somos inteligentes, nós fugimos da aparência do mal. Jó, ele era esse tipo de homem, ele tinha essa virtude sobre si, ele se afastava do mal, ele passava de largo, ele não fazia questão. A Bíblia diz, irmãos, Jó, ele era um homem tão respeitado para a sua época, tão querido, que quando ele estava passando, as pessoas de mais idade, os velhos, os idosos, os sábios da época, eles paravam de falar. Eles abaixavam sua cabeça quando Jó passava. As crianças ficavam quietas, todo mundo observando. Tão grande era o respeito que Jó tinha. Mas quando ele está agora nessa situação, a Bíblia diz que as crianças zombavam dele, cuspiam sobre a face dele, fazendo com que o seu estado se tornasse pior ainda. Ele foi, melhor dizendo, ele foi para o lixão. Ficou lá no lixão, onde ninguém ia, onde poucas pessoas tinham. Era um lugar que as pessoas não visitavam, não frequentavam, porque ele queria ficar sozinho, recluso, no seu momento de solidão, angústia e dor. O homem que antes era respeitado pelas pessoas, agora é zombado, escarnecido, cuspido.
apontado como um pecador, como alguém que não tinha compromisso nenhum com Deus. E ele mesmo assim conservou a sua integridade. Homem paciente. Tiago 5,11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito, muito misericordioso e piedoso. Isso aqui me chama a atenção por quê? Porque a situação que Jó viveu fez com que ele tivesse que experimentar exatamente essa espera. E é angustiante esperar, principalmente para os nossos dias, irmão Wesley. É muito angustiante, irmãos. Isso é fato, e nós falamos, e todo mundo que tem o poder fala, isso é uma grande realidade para nós. Hoje nós não conseguimos esperar. Hoje nós temos essa angústia, essa aflição. O culto acaba 6 minutinhos, eu encerro. Nós conseguimos olhar no relógio e ficar já agoniado para ir embora. Eu entendo, irmão, nós temos compromisso, mas nós vamos treinar dentro do horário, fica tranquilo. Só porque isso? Porque nós estamos ansiosos demais. Nós não temos mais a paciência de esperar. Coisa boa é quando nós tínhamos a oportunidade de ir na casa da avó. Alguém aqui tem vó que tem fogão de lenha lá? Tem lá, né, meu irmão? Comida da avó no fogão de lenha é bom, não é? Rapaz, que isso. O feijão demorava 3 horas para cozinhar, pastor Divai. Mas, rapaz, pensa num feijão que nunca comi igual. Feijão de corda. Feijão preto com toicinho. Eu não gostava, né? Mas eu gostava do cheiro. Pensa num trem bom. Demorava para fazer. Demorava. Hoje é fast food. Hoje é micro-ondas. Hoje é Nissim hoje. É rápido. Eu quero... Meu irmão, você vai nos carrinhos de lanche aí, o cara fala demorar 40 minutos. Pronto. Eu não vou falar quem, mas já sai agoniado. Vamos embora, amor. Ele está assistindo, misericórdia. Não tem paciência para esperar. Meu irmão, Romanos 5,3, olha o que diz o texto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão, entenda, ninguém consegue passar por uma situação, ter paciência para esperar, vencer a situação, se não for por intermédio do Espírito Santo e do amor de Deus que está derramado em nosso coração. Não tenta passar sozinho, meu irmão. Não tenta atravessar situações na tua vida, na tua jornada e vencer sem Cristo, sem a presença de Deus, sem o Senhor. Não vale a pena. Quer caminhar com segurança? Quer caminhar com a certeza e a garantia de que você vai receber o melhor de Deus? Caminha com Jesus, caminha com o Senhor, atravessa com Ele. As maiores dificuldades que você tiver que enfrentar, não enfrenta sozinho não. Ah, mas eu tenho dificuldade... Eu conversava com o irmão esses dias, ele tem dificuldade de servir a Deus porque ele tem mais facilidade em ver Deus agindo através de pessoas. Isso é normal para alguns. Ele tem dificuldade de acreditar no invisível, mas através de atitudes de pessoas, através de situações de pessoas, ele consegue ver Deus. E eu entendo isso. É por isso que eu digo, pessoas se conectam com pessoas. Então, Deus usa você, Deus usa a minha vida, Deus usa a vida de cada um dos irmãos aqui para alcançar alguém, para liberar uma palavra, para dar um conselho, para dar um puxão de orelha às vezes, para falar, esperta meu filho, vamos lá, vamos servir a Deus, vamos fazer. Salmos 40, verso 1, esse aqui é conhecidíssimo e eu vou finalizar a minha fala. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O verso 4 vai dizer que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. A parte A do texto. Meu irmão, vale a pena nós observarmos a vida de Jó. Vale a pena nós entendermos tudo que esse homem passou, o homem mais próspero do Oriente. Em um espaço de tempo ele perdeu tudo que tinha. Riqueza, filhos, tudo. Foi devastado de uma forma cruel. Mas a sua integridade, a sua honestidade, a sua retidão, o seu temor a Deus continuaram inabaláveis.
ele continuava se desviando do mal. Ele continuou perseverando com paciência, aguardando. Ele vai declarar no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Segura nas mãos de Deus, meu irmão. Permaneça na presença de Deus. Declare essa palavra sobre a tua vida também. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados na minha vida. Deus, ele não vai deixar com que os planos de Deus sobre a tua vida se frustrem. Basta você permanecer e observar as virtudes de Jó, assim como nós aplicarmos a nossa vida também. E nós vamos certamente colher maravilhosos frutos na presença de Deus. E certamente teremos a nossa vida transformada, alcançada, mudada de uma forma extraordinária. E depois você conhece o texto, como Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus abençoou Jó de uma forma tão tremenda que todas as pessoas, pastor Adevair, que zombaram de Jó, que caçoaram de Jó, que falaram que Jó estava em pecado, que Jó estava errado, que Jó estava afastado de Deus, foram as mesmas que se achegaram até ele, levando para ele aquilo que ele precisava, levando para ele recursos, levando para ele... Meu irmão, é coisa tremenda. É isso que Deus faz conosco também. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, retorno ao trabalho ao pastor, que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos e continue falando melhor em cada coração. Amém? Nós possamos conservar as mesmas virtudes de Jó sobre a nossa vida em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado, pastor Flávio. Vamos colocar em pé, queridos. Boa palavra, muito bom estudo, muito boa reflexão. E nós sempre teremos muito a aprender com esse livro da Bíblia, com a história de Jó. Quando nós olhamos, passamos a entender alguns porquês de algumas situações que nós passamos. Você enfrenta. Então, queridos, não desanime. Não volte atrás. Bom, vai chegar o momento que o capítulo 42 vai chegar na sua vida. E aí é onde Deus vira o cativeiro. É onde Deus muda a situação, a circunstância. Eu queria orar com você, orar com quem está em casa assistindo. Tem irmãos assistindo, acompanhando. Eu queria orar com você, que aqui está no templo, e orar com aqueles que também estão assistindo ou assistirão depois este culto e serão de igual modo abençoados em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Senhor. Querido e eterno Deus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra nos dá sempre uma direção nova. A Tua palavra sempre tende, ó Deus, a trabalhar em nosso coração de uma maneira diferente. Senhor, da mesma forma que Tu fostes com Jó, da mesma forma que o Senhor virou a história daquele homem, meu Pai, o Senhor sabe até onde nós suportamos. O Senhor sabe, meu Deus amado, o que nós podemos passar e aquilo que nós não podemos passar. Coloca as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Coloca as Tuas mãos sobre, ó Deus, essa família, sobre este lar, que talvez esteja passando, meu Pai, situações difíceis. Ó Deus, as situações difíceis não são para nós desistirmos. São muitas vezes para ser extraída virtudes que só aparecerão nesses momentos em nossas vidas. Pai, abençoe a Tua igreja, estende a Tua mão sobre nós, meu Pai, faz a Tua obra em nossa vida, Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles que aqui estão nessa hora, meu Deus amado, que acabaram de ouvir a Tua palavra. Tua palavra é lâmpada, Tua palavra é luz, meu Pai amado, que ilumina o nosso caminho. Meu Deus, nos dê, meu Pai amado, condições de seguir em frente, meu Pai amado. Ó Deus, olhando para a Tua palavra, apoiados na Tua palavra, crendo na Tua palavra, vivendo a Tua palavra com integridade, com retidão de coração, com honestidade. Pai, olha para dentro de nós, Senhor, e enxerga em nós, meu Pai amado, aquilo que o Senhor enxergou em Jó.
para que nós possamos, meu Pai amado, ser trabalhados diante do Senhor e diante das adversidades que virão, ou que talvez essa pessoa esteja passando. Pai, segura nas mãos do teu filho, da tua filha. O Senhor é quem, meu Pai amado, nos esforça. O Senhor é quem nos ajuda. O Senhor é quem, meu Pai, nos levanta. É quem nos encoraja. É quem nos fortalece. E nós cremos inteiramente, meu Pai amado, que o Senhor está perto. Mesmo nos momentos em que alguém diga: aonde está o teu Deus? Por que é que você está passando isso? Por essa situação? Ó Deus, o nosso Senhor, ó Deus, nós cremos que o Senhor está perto. Nós não só cremos, mas temos convicção, porque o Senhor não nos desamparará. Ah, Senhor, esteja com as tuas mãos estendidas. Agradecemos por tua palavra. Agradecemos por esse povo que nessa terça-feira está na tua presença. Por aqueles, meu Pai amado, que serão abençoados ao ouvirem depois essa palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado. Graças nós te damos, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos, meu irmão. Levante as tuas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possamos dizer: dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Até quinta-feira, meu irmão, às 19h30, no grande culto família no altar. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz.